A paz do Senhor para todos. Gostaria de, neste dia, falar com você a respeito de gemido. Deus é o Deus que ouve o gemido. E eu quero ler em Êxodo capítulo 2 e versículo 23, que diz assim: E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto, que tinha feito com Abraão, Isaque e com Jacó. Aqui é a história do povo de Israel. O povo de Israel, eles serviram como escravo durante 430 anos ali no Egito. O povo sofreu demais. Mas eu quero voltar um pouco atrás e lembrar os irmãos da história de José, do governador ali do Egito. José se tornou governador do Egito. Quando ele estava ali, os seus irmãos foram comprar comida. Havia uma grande fome na terra de Canaã e eles foram comprar comida. E José pediu para que seus irmãos e o pai dele, Jacó, viessem morar no Egito. Trouxesse todos os seus animais, todo o seu rebanho, toda a sua família. E eram para eles irem morar ali. E aquele rei daquela época, o faraó, ele era um rei bom. O rei permitiu que eles fossem morar na terra de Gozém. E aquele povo cresceu muito, se multiplicou na terra. Aquele povo cresceu demais. Porém, José morreu, aquele rei bondoso morreu, e se levantou no trono ali do Egito um faraó muito mau. E aquele rei oprimiu o povo de Israel. Ele começou a escravizar o povo. O povo se tornou escravo do Egito durante 430 anos. Porém, chegou um tempo que aquele povo não aguentou mais e clamou ao Senhor. O seu gemido chegou até Deus, e Deus se lembrou da promessa que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, que faria deles uma grande nação. E Deus levantou Moisés para ser o libertador daquele povo. Moisés foi o grande libertador de Israel. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque é uma história muito longa. Eu quero falar, como eu já falei, sobre gemido. Deus é o Deus que ouve gemido. Ele está ouvindo o teu gemido, a tua oração, quando você clama a Ele em secreto na tua casa, no teu trabalho, no teu carro. O Senhor está ouvindo a tua oração. Não desista, não pare de clamar. Não pense que o Senhor te abandonou, que o Senhor te desprezou. O Senhor está contigo. Ele está ouvindo a tua dor, o teu gemido. Vemos a história de Ana. Ana, ela foi uma mulher de oração, uma mulher que não desistiu. Ela era ali insultada por Penina, e Penina a humilhava, dizendo que ela não teria filhos, que ela era uma mulher que o seu ventre não gerava, e por isso ela chorava demais. Ela era humilhada, muito humilhada. E um dia ela clamou ao Senhor. Ela, na sua oração ali, nas suas palavras, da sua boca não saía palavras. Ela só gemia, ela só chorava. E o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu Samuel. Deus deu Samuel e lhe deu mais 7 filhos. Ana, ela foi uma mulher vitoriosa, porque ela não desistiu. Ela clamou ao Senhor e o seu clamor chegou diante do Senhor. O seu gemido, Deus ouviu o gemido de Ana. Deus ouviu também o gemido do profeta Jonas, quando estava dentro do peixe, né? Vemos a história de Jonas, que Deus mandou Jonas ir até Nínive, pregar a sua palavra ali e falar para Nínive que eles iam ser destruídos dentro de 40 dias se eles não se arrependessem. Porém, Jonas não quis ir pregar a palavra do Senhor ali naquela terra. Deus permitiu que um grande peixe, né? Ele fugiu para um navio, pegou uma passagem para Tarsis, entrou no navio e estava indo para outro lugar. Onde Deus falou para ele ir para um lugar, ele estava indo para outro. E Deus permitiu naquele mar uma grande tempestade. E o navio onde ele estava a ponto de afundar. E aqueles marinheiros ficaram desesperados, começaram a jogar suas cargas no mar, mas não adiantou nada. E Jonas estava dormindo no porão do navio. E aqueles homens chegaram para ele: olha, homem, o que você está fazendo aqui? Está acontecendo uma grande tempestade, estamos prestes a morrer. E você está dormindo? Quem é o teu Deus? De onde você é? Qual é a tua terra? E Jonas começou a falar: olha, eu sirvo ao Deus dos céus, o Deus que criou o céu, a terra e o mar.
e eu estou aqui, né? E vocês façam o que vocês quiserem comigo, porque essa tempestade é por causa de mim. E eles jogaram Jonas no mar. A partir daquele momento que jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou, se tornou bonança. E aqueles homens ficaram atemorizados, ficaram com medo e começaram a ver que havia realmente um Deus nos céus e na terra. E Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Jonas ficou no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E dentro daquele ventre ele clamou ao Senhor. E o seu clamor chegou até Deus. O seu gemido chegou até Deus. E Deus permitiu que aquele peixe, mandasse que aquele peixe vomitasse Jonas na praia. O peixe vomitou Jonas. Jonas foi, pregou para aquele povo se arrependeu. O Senhor não destruiu aquele povo e grande foi a vitória. O que eu quero dizer é que mesmo no ventre do peixe, diante da sua angústia, diante da dificuldade de Jonas, ali no ventre de um peixe, imagina só, um ser humano dentro da barriga de um peixe. O seu fim estava decretado, mas Jonas clamou ao Senhor. Ele fala que dentro do inferno ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor de Jonas. O Senhor o ouve. Não pense que o Senhor está calado. O Senhor, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o teu clamor, as suas orações. Não desista. Eu quero ler aqui, na minha Bíblia, fala assim. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo escreve: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui fala que nas nossas fraquezas, muitas vezes nós não sabemos como pedir a Deus, não sabemos como pedir a Ele para que nos socorra, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala ao Pai: olha, Pai, está ali a tua filha, o teu filho, está clamando, está buscando. Por favor, meu Pai, atenda a oração dele. E o Deus atende a nossa oração, através do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor ouve a oração do necessitado. Ele ouve a oração do necessitado, do pobre. Ele ouve o gemido do pobre. O Senhor ouve o gemido do necessitado. O Senhor ouve o gemido do pobre quando clama por misericórdia, clamando, dizendo: Senhor, eu preciso de alimento, eu preciso de comida. Essa é a oração, muitas vezes, de um pobre que não tem um alimento na sua casa, que precisa de um socorro de Deus. O Senhor socorre. O Senhor ouve o gemido dos injustiçados, pessoas que são injustiçadas, que muitas vezes são caluniados injustamente, que muitas vezes pessoas maldosas falam mentiras, e o Senhor vê, o Senhor conhece. Em oculto, o Senhor sabe de todas as reuniões que são feitas em secreto para destruir uma pessoa, essa pessoa que está sendo injustiçada. O Senhor vê todas as coisas. Você que está fazendo isso com essas pessoas, que faz reuniões em secreto, o Senhor está te vendo. Cuidado, cuidado, porque o Senhor, Ele julga, Ele cuida dessas pessoas. O Senhor ouve o gemido dos fracos. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas o Senhor está ouvindo o nosso gemido. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, Ele vai nos dar vitória. O Senhor ouve o gemido dos desesperados. Quantas pessoas há desesperado neste mundo? Quantas pessoas tentam, o desespero é tanto que tentam tirar até a sua própria vida. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Quantas pessoas estão em desespero, né? Quantas pessoas, como lá no Rio Grande do Sul agora, irmãos, quantas pessoas estão desesperadas porque perderam suas casas, perderam seus bens, muitos perderam até familiares. O desespero é tanto, mas Deus ouve o gemido desse povo. Se eles clamarem, o Senhor está pronto a atendê-los. O Senhor ouve o gemido dos condenados, aqueles que estão condenados à morte.
O Senhor ouve. Lá em Salmos, capítulo 79, Salmo 79, verso 11, o salmista implora ao Senhor. E ele fala assim: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, e preserva aqueles que estão sentenciados à morte. O salmista pedindo ao Senhor que chegue à sua presença o gemido dos presos, aqueles que estão sentenciados à morte. Então o Senhor ouve o gemido dos presos também. Então o nosso Deus é o Deus que ouve gemido. Não pense que você está só. Não pense que você está abandonado, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Ele tem uma promessa na tua vida e Ele vai realizar essa promessa. Não se desespere, não entre em pânico, não entre em desespero. Seja forte e corajoso como foi Josué. O Senhor falou para Josué: olha, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo chegar na terra prometida. E Josué, ele olhou para o Senhor para se tornar forte e corajoso, porque diante daquela grande multidão ali, o Josué como homem, como ser humano, não era fácil estar na pele dele. Mas Deus falou para ele: seja forte, corajoso, não se atemorize, não tenha medo, porque eu estou com você. Assim como eu fui com Moisés, eu estou contigo. E Deus falou para ele: não te aparte o livro desta lei, nela medita de dia e de noite. O que Deus falou para Josué? Olha, Josué, para você se tornar forte, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se alimente desta palavra para que você se torne forte. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Amém? Que essa palavra fique para a tua meditação. E não te esqueças que o Senhor, Ele está contigo. Ele está ouvindo o teu gemido, a tua dor, e no tempo certo Ele vai te dar vitória. Amém?